Boa tarde, eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, plantando oração. Eu peço a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser frutificado, fique à vontade, pois a gente já vai iniciar o nosso trabalho de hoje. Então, a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente. E agora a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Manuel, psicografado pelo Chico Xavier. E hoje nós vamos fazer a lição 3, que tem como título Evitando a Tentação. Então vamos ver o que essa noção nos ensina. Evitando a tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Jesus, isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 38. E continua assim. Vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se. Ora, o seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de inseto patogênicos. Não admitas, não admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia no coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que estua, sublime ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Olha que interessante essa lição. Então está falando, evitando a tentação. Então ele explica aqui que Jesus ele nos falou isso, né? Orai e vigiai, né? Para que a gente possa então entender, né? Que esse vigiar não é só apenas guardar, né? Ele também quer dizer se precavenha, se cuide, né? E quando se diz cuidar, é igualmente, né? Ele afirma igualmente como trabalhar, defender-se, né? E o orar a seu turno exprime o quê? Exprime, né, que a gente tem que sempre, né, acreditar em Deus e estar orando para que a espiritualidade, a gente possa ser auxiliado por essa espiritualidade, né? Por quê? Porque acima de tudo, nós temos Deus, né, o poder divino, né, que ele sempre nos auxilia e é um crescimento incessante, né? E o divino amor, que é um serviço infatigável no bem. Então, quando Jesus disse orar e vigiar, é para a gente entender isso. Que a gente tem que orar e vigiar, trabalhar, se defender, não é? E ele fala que tudo que é em excesso, né? Aí fica relegado à inutilidade, que nem ele deu exemplo aqui do repouso. Se você repousa em excesso, aí daqui a pouco você fica na inutilidade, na ociosidade ali sem fazer nada, né? Então, tudo que é em excesso prejudica. Então, ele diz aqui que é para a gente entender. E quando Jesus disse orar e vigiar, é para a gente orar e vigiar, lembrando que a gente precisa se cuidar, se defender e trabalhar. Porque o trabalho, né, como eu dizia antigamente, dignifica a pessoa. Então, a gente precisa entender, né, que o trabalho é como se fosse um tesouro escondido que a gente vai, com o nosso trabalho, né, vamos
dizer assim, lapidando, não é? Lapidando, porque até a água, se ela fica parada, ela cria o quê? Cria a larva dos mosquitos. Olha aí o que a dengue está fazendo, né? Para a gente entender, né? Que a gente precisa, sim, trabalhar, nos cuidar, não deixar a água parada, né? Porque na lição mesmo diz que a água parada, ela cria larva de inseto que depois faz o que a dengue está fazendo aí, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa continuar trabalhando no bem, né? Porque mãos paradas, né? Como diz, né? O tempo ocioso, a gente já sabe que tem aquele velho ditado, né? Que diz, né? Então a gente tem que pôr o quê? A cabeça para funcionar, trabalhar, cuidar-se, para que a gente possa vibrar, porque vibrar para o bem, fazer o bem e orar e vigiar, né? Orar como que você está se saindo, né? Para que a gente possa entender que a Terra, a luta aqui na Terra, né, ela nos desafia para que a gente possa entender que quando a gente está trabalhando, a nossa cabeça está ocupada, a gente está procurando fazer o bem, né? O bem para nós mesmos e para quem está ao nosso redor, né? Então, a gente precisa entender que quem trabalha infatigavelmente, ele vai ampliar essas fronteiras do bem. Então, a gente vai aprendendo, vai ajudando, né? Os outros também, em favor de todos nós, né? Essa é a mais alta forma de orar e vigiar, para que a gente não caia em tentação. Quando Jesus disse isso, orar e vigiar é para a gente não cair em tentação. Então, para a gente ver o que, que a gente está fazendo, vamos nos cuidar, vamos trabalhar, vamos pôr em prática a caridade, porque a gente sabe que a doutrina espírita, o lema dela é fora da caridade não há salvação. Então, a gente tem que, né, entender isso, né? E quando a gente tem que entender que quando a gente está fazendo alguma coisa para o nosso próximo, é para a gente que a gente está fazendo, né? Então, a gente tem que entender isso, que essa vigilância, essa oração é em luta, né? A gente vai lutar a favor de nós mesmos, né? Para todos esses desafios que a gente encontra aqui no planeta Terra, né? E a gente tem que pôr a nossa inteligência, as nossas mãos para, né, para trabalhar, né? Porque senão cai na inércia, cai na ociosidade, e aí quem está na ociosidade, né? Aí é o quê? Como a gente falava antigamente, o ócio, né? É morada do demônio, que ele, né, gosta dessas cabeças que estão ocas para que ele possa dominar, né? Então a gente tem que continuar entendendo que o orar e vigiar, para que a gente não entre em tentação, é para que a gente nos cuide, para que a gente trabalhe em prol de nós mesmos, fazendo bem para todos. Então, evitando a tentação, é isso, né? Porque numa situação assim de dificuldade, se você for ficar se lamentando, for ficar, né, então você não consegue enxergar a solução. Mas ao passo que você ora, né, e vigie, você vai conseguir você mesmo encontrar a solução para aquela situação difícil que você está passando. Então você precisa entender que a calma, a serenidade, ela nos ajuda a entender melhor a situação que a gente está passando e o que fazer para que a gente possa, né, melhorar, melhorar essa situação, para que a gente possa entender essa situação. Então, lembre-se que o orar e vigiar significa também se precaver, se cuidar, trabalhar, defender-se, né, o pão de cada dia. Então, a gente precisa pôr em prática a nossa mente, né? Pôr em prática não, pôr em ação a nossa mente, para que a gente possa não ficar com é, coisas negativas na cabeça, ficar remoendo coisas do passado, ficar remoendo a situação que está difícil, né? Se lamentando. Não, vamos orar e vigiar. Aí a gente não vai cair em tentação, não é? Porque Jesus foi bem firme quando ele disse orai e vigiai. E esse orai e vigiai também é para que você veja a sua situação, não ficar cuidando da vida dos outros. O que você puder ajudar em termos de caridade, sim, o faça que é bom. Mas esse orar e vigiar é para que você entenda isso, né?
quando Jesus disse isso significa para a gente o quê? Se precaver, se cuidar, né? E quem cuida afirma igualmente que você precisa trabalhar e defender, se defender, né? E entender que Deus, ele não abandona ninguém, ele sempre está ali conosco, nos dando força, né? Nos incentivando, nos intuindo, não é? E a gente precisa entender que tudo em excesso não é bom. A gente precisa analisar, ver corretamente que tudo em excesso prejudica de alguma forma, né? Porque a natureza, ela é sábia, né? E tudo em excesso faz com que a gente, né, às vezes se acomode, às vezes não consiga mais continuar a sua trajetória, para que você entenda, né, que a gente precisa, né, dessa fórmula vigorosa que é a oração, né, e entender a nossa própria vida, que é o vigiar, para que a gente não caia em tentação. Né? Aprendendo, então a gente vai aprender, vai ajudar, né, para que a gente possa sempre trilhar o caminho reto do bem. Então, evitando a tentação, né, significa isso, o orar e vigiar. Que a gente tem que se cuidar, se precaver e trabalhar. Não podemos, né, deixar parar, não podemos deixar que a situação, por mais difícil que ela seja, nos faça, né, parar, parar sem ânimo. Né? Então a gente precisa disto, né? Porque ele diz que orar a seu turno, né, é para a gente entender que o Divino Mestre, Jesus e nosso Pai, não é? Ele sempre está conosco. E quando a gente entende isso, ele é a luz, né? Jesus não disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente tem que seguir os exemplos, porque ele é a luz. É a luz para que a gente possa iluminar o nosso próprio caminho, né? Sempre no caminho reto do bem. Então, é isso que eu entendi desta lição. Então, agora vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Cáritas, a prece de Cáritas, né, do Espírito de Verdade Cáritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Vamos pedindo às equipes de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia,
Vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a Caixa Azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu tenho a minha listinha aqui e eu peço em especial para meu filho Alex Roberto de Oliveira, que pegou dengue, e também para os nossos trabalhadores lá do Lauro, que nós temos 3 trabalhadores com dengue também, aluno, né? A Adriana, a Tatiane, a Malu, todos eles também pegaram a dengue. Peço por eles, peço também para a minha listinha, que é o Antônio Reina Diniz, é o Alan Roberto, é a Bianca Ferreira, é a Deise, é o Diego Henrique, é a Edi, é a Edna e a Edith, né? O Guilherme, o José Roberto, o Leandro, a Lisandra, o Davi Luca, o Luiz Gustavo, a Mel, a Maria Aparecida, a Maria Lúcia do Nascimento, a Márcia Luiz e a Márcia Magalim, e também a Mariusca, a Neide Aparecida, a Nathalie, a Simone, o Rodrigo, a Maria Cristina, que graças a Deus correu tudo bem na cirurgia dela, né? A Rita de Cássio, o Rodrigo Nascimento, a Sandra Aparecida, o Volney, e também eu peço para a nossa trabalhadora também que sofreu um acidente, a Elaí, né? E peço que a espiritualidade possa envolver a todos com muito amor e carinho, né? Fazendo tudo que for necessário de acordo com o merecimento de cada um, e que eles possam ficar firmes na fé, para que eles possam auxiliar no seu próprio tratamento. E vamos também continuando pedindo também para o caderno dos desencarnados, que também se encontra na nossa casa. E eu peço em especial para a Francisca Maria do Carmo Simões, que desencarnou, né, a cunhada da minha irmã. Peço também para o cantor Anderson, que se foi, para que a espiritualidade receba a eles e a todos que estão voltando para casa com muito amor e carinho, para que eles tenham um despertar tranquilo e sereno e que aceite essa nova situação e continue a sua evolução. Peço também para o caderno da higienização no lar, para o caderno também dos dependentes químicos e para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. Peço também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos, que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, então vamos agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, os medicamentos espirituais e físicos que agora estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja na rua, seja no nosso trabalho. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso trabalho, do nosso plantão de oração, né? E eu convido a todos, então, para encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final de mais um plantão de oração. E eu agradeço a todos que estiveram comigo até agora e também aqueles que verão mais tarde. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe todos. E já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estaremos todos juntos para mais um plantão de oração. Desejo a todos um bom final de semana, né? Que Deus abençoe todos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.